Para começar 2020 em grande estilo, ou nem tanto, porque escuta essa voz rouca, gripada, vamos falar de Adoráveis Mulheres. Não se esqueça de deixar seu like para começar 2020 com tudo e compartilhar também esse vídeo. Ou vai ter 10 anos de azar. Little Women, ou Mulherzinhas, como foi traduzido para o português, é um livro clássico da autora norte-americana Louisa May Alcott. E ele foi lançado em 1868. É um livro que é um clássico para as jovens meninas lá nos Estados Unidos. Aparece em séries, por exemplo, em Friends. As atrizes, a própria Greta Gerwig falou que é um livro que ela leu muito na vida e faz muito parte da cultura norte-americana. These Little Women. Uau! Uma outra série que também usa Mulherzinhas ou Little Women como base para uma narrativa, para uma história, é A Amiga Genial, tinha esquecido o nome agora, da Helena Ferrante. Tanto o livro quanto a série trouxe, né? A série adaptou direitinho essa parte, já que a amizade da Rafaela e da Helena se fortalece a partir da leitura do livro que elas compartilham. Elas arrumam um exemplar, leem o livro no tempo livre que elas tinham, inclusive dizem que querem escrever um livro como aquele, né? E vai fortalecendo essa amizade delas desde a infância até a juventude. A Louisa, a autora do livro, tem uma biografia muito interessante. Ela escreveu esse livro que tem toques autobiográficos. A família dela é formada por 4 mulheres. Os personagens, principalmente do pai e da mãe, têm toques dos pais dela que tinham pensamentos progressistas e tem ali algumas semelhanças desses personagens com a vida dela. Inclusive a mãe, que é chamada de mamãezinha ou só de mãe, que é Marmee, no filme, é fortemente inspirado na personalidade da mãe dela, que está longe de ser só uma dona de casa muito feliz. A mãe dela era uma sufragista, era uma abolicionista. Tem que lembrar que o livro foi escrito na época da Guerra da Secessão, então o contexto político era muito importante para a escrita desse livro. E a mãe dela era, de fato, uma pessoa muito atuante na vida política também. Quando Mulherzinhas foi publicado, tinha uma noção de que os homens é quem escreviam uma literatura que fosse mais duradoura, que fosse ficar para a posteridade. E quando se tratava, então, de narrativa sobre a vida das mulheres, aí que era uma narrativa que era considerada frívola, que era passageira. Mas esse livro foi um sucesso desde que ele foi chegando nas prateleiras, foi esgotando, assim, foi um sucesso entre as mulheres, especialmente entre as mulheres jovens, que se identificaram muito com essas personagens e se viram representadas também. E essa história tem muito disso, né, da identificação. São 4 irmãs muito diferentes, então a gente pode se identificar com aspectos da personalidade das 4 ao mesmo tempo. E a Jo é uma personagem muito carismática e que tem essa impulsividade, né, que as mulheres se espelham. Muitas mulheres têm essa personalidade dela como um incentivo, principalmente mulheres jovens. E que não é uma característica que a gente vê abundantemente atribuída a mulheres, a personagens mulheres, né? Essa coisa da aventura de ir para outra cidade desconhecida para ser uma escritora e passar os perrengues e tudo mais. Isso é bem legal. Obviamente ela é um alter ego da própria Louisa May Alcott. Jo is a lost cause. I intend to make my own way in the world. E aí uma coisa muito legal do filme, já que você comentou aí que a Jo é o alter ego da Louisa, é o fato da diretora ter escolhido o final que a gente vê no filme, né? Porque no livro a Jo acaba se casando com o Frederick. Mas na história do filme, a Greta escolheu fazer uma homenagem à Louisa. Ela imaginou um final que a Louisa iria gostar, né? De ver, de assistir a história dela sendo reinterpretada. E aí a gente tem a Jo colocando a personagem, que é ela mesma, se casando por um pedido do editor. No livro, a Jo se casa, como eu disse, mas a Louisa levou uma vida de uma mulher solteira. Ela conseguiu, diferentemente do que a tia Marty fala, que a mulher não consegue prosperar sem um casamento, ela conseguiu isso com esse livro. E ela pôde viver a vida dela
com os direitos autorais desse livro, que é um grande estouro. A base do livro, e que foi muito bem adaptado para esse filme, é mostrar que as mulheres têm muito mais do que amor ou beleza para viver. Elas têm mentes, elas têm vontades, elas têm ambições e querem ser donas das próprias vidas. I want to be great or nothing. Esse filme, ele mostra como é atual esse tema, especialmente das mulheres na arte. Como as mulheres enfrentam barreiras muito grandes para ter uma vida artística, né? Eu acho que é por isso que esse filme vai trazer muita identificação para as mulheres. A própria Greta fala isso em vários momentos, que ela tem a Jo como uma inspiração para a menina que ela foi, e tem a Louise como uma inspiração artística dela, porque foi uma mulher que quebrou muitas barreiras. E a gente vê que no cinema, para ser uma diretora, ainda é um caminho muito difícil, muito cheio de barreiras. Eu gosto muito da parte em que a Amy conversa com Laurie, quando ela diz: eu quero fazer sucesso, eu quero tudo, não quero nada, eu vou desistir. E aí ele tem uma frase muito interessante que é: os homens impedem as mulheres para ter menos concorrência, para não ter competição. E ainda é uma realidade também, que o filme traz essa discussão, que é muito atual, nem parece que a gente está falando ali do século XIX. No filme, a tia Marty faz questão de ressaltar que a única forma que essas mulheres teriam para galgar degraus na sociedade, de ter uma vida boa, confortável, rica, seria se casando. Então elas vai aprender a tocar piano para entreter a família, vai aprender a escrever para poder também ficar de boa ali, ter um afazer além dos domésticos. A outra pinta como se fosse um hobby, mas nunca pensando como carreiras, né? A gente falou muito sobre isso em A Vida Invisível, né? Que a Eurídice é uma pianista e que era tratada como para ser um entretenimento para as pessoas mesmo, e nunca como uma carreira sólida, uma carreira profissional, né? I'm so sick of it. Outro fato importante que Adoráveis Mulheres retrata é o casamento como um acordo econômico. A Jo repete isso algumas vezes, ela reforça essa noção. A Amy também, né? E tem a tia Marty novamente, assim. Ela tem pouco tempo de tela, mas as falas dela, assim, ressoam na cabeça, dizendo que pra ser bem-sucedida, pra ter algum bem na vida, a mulher vai ter que se casar, ela não consegue ir sozinha. A gente tá falando que é difícil ainda hoje e tudo mais, é só a gente lembrar de uma série que tá rolando agora nos nossos tempos, que é A Maravilhosa Senhora Maisel, que boa parte do conflito dela com a família vem do fato de que ela não quer se casar, ou que ela se divorciou de um cara que era um partidão, que era judeu como ela e tinha um negócio próspero. Depois ela arrumou um cirurgião que também, né, medicina é passaporte pra riqueza. Também abandona o cara, então assim... Olha os spoilers! Todo o conflito dela com a família vem do fato dela não se casar com homens bem-sucedidos. E que ela quer seguir uma carreira, inclusive artística também, né? Em Little Women a gente tem essas mulheres que todas têm um talento, música na Beth, a escrita da Jo, a pintura da Amy e a atuação da Meg, mas nenhuma encontra meios para seguir e todos ficam nessa pressão constante de tem que casar, tem que casar, tem que casar, isso não vai te levar a nada, não vai te levar a nada, sai dessa. You'll need to marry well. E aí tem um contraponto sensacional, que é a Meg, que quer se casar. Ela tem uma pequena conversa, discussão acalorada com a Jo, porque a Jo fala assim, vamos fugir, não vai casar. E ela fala, eu quero casar, isso é o que eu quero pra minha vida, eu não quero ser atriz. E isso faz parte de uma visão feminista também, né? Muita gente fica reclamando, quem não conhece, quem não sabe muito bem o que é feminismo. Mas eu quero ser dona de casa. Gente, é pra isso mesmo o feminismo, né? Esse contraponto da Meg prova que é uma questão de escolha, é a mulher escolhendo seu próprio destino. E no caso dela, existe um conflito social, porque ela acaba se casando com um cara que não é rico. Esperava que ela fosse meio que tirar a família da miséria, né? A tia Marty tinha esse pensamento, mas ela escolhe o destino dela de se casar, ela quer casar, mas ela casa com um homem que ela ama, que não é rico. I want a home and a family. Don't leave. You'll be bored of him in 2 years, and we will be interesting forever. Uma escolha narrativa muito interessante da Greta Gerwig para fazer o filme
foi adotar uma linha temporal que não é linear e que também não se apoia em flashbacks. Nós temos duas linhas do tempo paralelas, uma, não sei se pode falar de futuro, né? Mas assim, enfim, uma é quando elas eram mais adolescentes, a outra é quando elas são jovens adultas, então tem essa passagem, e que estabelece um diálogo muito interessante. O filme é contado através das memórias dessas mulheres, da Joe, da Meg, da Amy e da Beth. Isso pra mim é uma das escolhas mais geniais desse filme, que é tratar dessas duas linhas paralelas que vão acontecendo ao mesmo tempo, assim, ao invés de fazer primeiro elas mais jovenzinhas, depois o que acontece na vida adulta, como o livro é construído, né? E aí o roteiro é sensacional de colocar os paralelos do passado e do futuro, né? Ou do presente, depende de onde você tá no tempo. Alô, Watchmen. Por exemplo, quando coloca o Natal delas jovenzinhas e o Natal delas já jovens adultas. Isso acontecendo paralelamente. E a gente percebe de uma maneira genial quando se trata do passado e quando se trata do futuro, presente. Tem a questão estética, né, que a gente vê na fotografia, a gente vê nas próprias meninas mesmo, né, nas próprias personagens, quando é o passado e o futuro. Tem uma coisa legal que não existem legendas falando tal ano, não sei o quê. E uma coisa genial que é a personalidade das personagens, principalmente essas 4 jovens que eram muito novas, né? Era quase criança, né? A Amy e a Beth brincando com bonecas. E aí elas têm um desenvolvimento de personalidade no final que você fica impressionado, assim, tanto com a atuação quanto com a direção no filme. A parte da fotografia ressalta, inclusive, como que na nossa infância a gente tende a ser mais alegre, então há cores quentes, muito mais saturadas, porque é um momento muito mais despreocupado das vidas, né? A gente não fica pensando sobre os problemas. E paralelo a isso, a gente tem a vida delas já adultas assim, né? Tipo, tem que imaginar que nessa época as meninas casavam com 16 anos, né? Então, debutava e casava, tava pronto, com 15, 16 anos. Então, quando elas tinham lá seus 20 e poucos anos, já adultas, já mulheres, a gente tem uma fotografia muito mais pastel, muito mais saturada, acinzentada, que ressalta esse peso da vida, né? Esse peso, agora chegaram os problemas, tem que lidar com um monte de treta, e é isso aí. Apesar de no final a gente começa a reesquentar novamente a fotografia, quando elas se reencontram de novo lá na cidadezinha que elas vivem em Massachusetts, que eu esqueci o nome, qual que é? Porque aí reacende um pouco daquela chama, né? Daquela coisa das irmãs estarem todas juntas, com exceção da Beth, coitada. Mas, enfim, a gente tem um reesquentamento, não é um requentamento, né? Esquenta de novo, fica mais saturado, mais alegre, fica mais alto astral, né? Apesar da morte da irmã mais nova. Beth dies? Um mérito desse filme é a construção da relação dessas irmãs, a relação dessa família, e as atrizes parece que são irmãs mesmo, né? Tem uma direção muito bonita desse relacionamento que a gente compra, que a gente abraça nos primeiros minutos do filme. Eu não tenho irmãs, então, assim, não dá pra eu me identificar exatamente com aquela dinâmica que tá acontecendo ali, mas eu tenho muitas primas, as minhas tias são todas mulheres, e eu imagino exatamente aquilo como uma relação entre mulheres da família mesmo. Aquela polifonia, todo mundo falando uma atrás da outra, em cima da outra. Uma queimando o cabelo da outra. E elas realmente são as estrelas, são o que tudo tá girando em torno mesmo, né? Tanto que quando a gente para pensar nos homens nesse filme, eles só ficam como satélites ali mesmo. Eu até comentei com o Rodrigo, falei assim, você percebeu que não tem nenhum homem cuzão nessa história? São todos respeitosos e que impulsionam as mulheres. Eu acho isso tão difícil de ver também. É legal porque a gente também está acostumado a ver muitas histórias sobre mulheres e mulheres como em Adoráveis Mulheres, que têm que se virar sozinhas, né, e tudo mais. E sempre tem alguma desgraça acontecendo por causa de um cara. Ou é uma violência sexual, ou é um abuso psicológico. E em Adoráveis Mulheres não tem isso, né? Todos os homens
Até o Laurie, que é um cara, um bonachão, um bom vivan, que só fica zoando na vida dele, o negócio dele é beber e ficar em festa. É o rei do camarote do século XIX. Nossa, que meme velho, né? É, velho mesmo. Mas ele é um cara bacana e que até na relação dele com a Jo, que a Jo fica pensando, eu não vou me casar pra não ter minha liberdade tolhida, eu fiquei pensando o tempo inteiro, talvez esse cara não iria fazer algo assim com você, porque ele respeita o talento dela, tanto que ele respeita o talento da Amy, incentiva ela muitas vezes também, com a pintura e tudo mais. O avô dele também desenvolve um papel muito massa, porque ele aparentemente é um velho turrão, um senhor chato, quando na verdade ele era um amorzinho de pessoa. A relação dele com a Beth é muito bonita. Eu fiquei até pensando se não teria algo mais além daquilo, né? De sei lá, alguma coisa também meio esquisita, meio... A gente tá tão acostumado com esse tipo de narrativa que eu já fiquei pensando nele fazendo algo de mal pra ela. E não, ele realmente tinha muito carinho porque ela lembrava a filha dele, que tocava piano lindamente e tudo mais. E o pai das meninas, que é o que vai pra guerra, né, e depois ele retorna. Eu achei que ele tava morto. Eu achei que ele nem ia aparecer no filme. Ia morrer em algum momento lá na guerra. Ele também é um cara muito gente boa, né? Bem legal e também incentiva as filhas. Incentivar é uma palavra meio esquisita, né? Fica parecendo alguém fica dando um empurrãozinho assim, mas acho que vocês entendem, né? É uma pessoa a palavra que eu escrevi. Que respeita, é um cara que respeita todas as atividades das mulheres daquela família e não fica questionando o que elas estão fazendo, para que elas estão fazendo. Simplesmente diz, beleza, se é isso aí que você quer, vai em frente. Não tem história de o homem da casa, né? Ele chega e todo mundo fica assim. É importante a gente falar da mãe também, que ela é incrível, meu Deus do céu, a Laura Dern Cristal. Tem um momento de interação da Marmee com a Jo que ela fala sobre raiva também. Eu fiquei lembrando do vídeo que a gente fez sobre Fleabag. Tipo, não esconda sua raiva, não esconda o que você é. Seja você. Imagina que conselho é esse maravilhoso. Eu adorei o filme, achei ele muito legal. Muito gostoso de ver, é emocionante, bem emocionante. Tanto as partes alegres são bastante tocantes e as partes tristes, como na morte da Beth, é de partir o coração mesmo, assim. Tava todo mundo chorando na cabine. Um cara do meu lado, ele tava assim, aos prantos. Tava muito engraçado. Mas é de partir o coração mesmo, porque a construção é tão sensível, tão bonita, vai mostrando todo o carinho que as pessoas tinham com ela, por conta da fragilidade da saúde dela, que é como se ela já tivesse nascido daquele jeito, né? Parece que estava fadada a morrer, né? Porque ela era mais frágilzinha, tava sempre com alguma coisinha, era mais introspectiva. Não que isso tenha a ver uma coisa com a outra, tá? Mas ela tinha essa personalidade. Então, foi de partir o coração mesmo. Enfim, é um filme muito massa. Acho que top 10 desse ano, com certeza. É uma adaptação de um clássico dos Estados Unidos, então imagino que deve ter sido um trabalho super difícil de fazer com um elenco desse, super estrelado, e ficou, felizmente, maravilhoso. Esse foi o filme que a gente aproveitou para começar o nosso projeto de 52 filmes dirigidos por mulheres lá no Instagram. Vai lá, siga a gente, porque toda semana a gente vai postar um filme que a gente assistiu e recomendar, um filme dirigido por mulheres. Toda terça-feira. E é muito bom começar 2020 falando desse filme, falando de um filme assim, tão sensível, que toca nos corações, e lindo, maravilhoso, muito bem feito. E que tem discussões sociais muito importantes. Então tá. Pra quem quiser ler o livro, a versão em inglês tá por 99 centavos lá no Amazon. Lá na Amazon, né? Não tô ganhando nada pra falar isso, muito pelo contrário, eles tinham tirado o mexido do programa de associados, não sei porquê, mas enfim. Quem quiser, tá aí a dica, 99 centavos pra quem manja aí dos inglês. Quem não quiser ler em inglês, tem a versão em português, mas tá bem mais cara. Caro pra caramba, na verdade. Então Acho é que isso. inflacionou com o filme. Feliz 2020 pra gente. Uhul! E acho que é só isso mesmo. Então tchau, até o próximo Tchau. vídeo. Se inscreve, hein? Se você não é inscrito.